Glória a Deus. 1 Coríntios 9, a partir do verso 24. Diz assim a palavra do Senhor, queridos. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo, e eu faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém, queridos? Eu estava durante essa semana meditando, pedindo ao Senhor a respeito da palavra que queria trazer ao coração de vocês. E me veio essa palavra ao coração, queridos, que depois eu fui ver, eu posso dizer que ela está linkada com a palavra da semana passada. Quem lembra a palavra da semana passada? Qual que era o tema dela? Quem lembra aí? Quem lembra? Então eu vou pregar a palavra da semana passada, depois a gente vai para a próxima, tá bom? A palavra da semana passada, queridos, foi chega de desculpas. Chega de desculpas. E a gente viu nessa palavra aí, queridos, que muitas vezes nós não entramos no melhor de Deus, não desfrutamos do melhor de Deus, porque muitas vezes quando a gente se vê diante de algumas dificuldades, de alguns gigantes e adversidades, a gente começa a dar desculpas. Deus prometeu, mas a gente vê no meio daquelas dificuldades, a gente começa a dar desculpas. Sabe o que é, que não dá, que é assim, é que... Sendo que Deus já prometeu, e a gente, por causa dessas desculpas que a gente começa a dar, diante das dificuldades, a gente acaba não entrando no melhor de Deus. E hoje, o tema da palavra, na verdade essa aqui é uma palavra, queridos, que Deus já me deu ela fazem mais de 4 anos. Eu mudei o tema dela, mudei algumas coisas, mas já ministrei ela ao coração de vocês. Mas o tema dela, o tema que eu dei a ela hoje, como eu disse para vocês, creio que está linkada com a palavra da semana passada, semana passada foi chega de desculpas. Essa semana é chega de preguiça. Chega de preguiça. E vocês vão entender o porquê. Como eu disse, é uma palavra que foi mais ou menos há 4 anos, foi eu acho que em outubro de 2016, que Deus me deu essa palavra e eu ministrei. E essa palavra veio falando fortemente ao meu coração esses dias, fui trabalhar ela, fui estudar, junto com a palavra da semana passada, e eu quero compartilhar o seu coração. Amém? Mas esse é o tema, chega de preguiça. Vamos lá, ela é uma palavra um pouco extensa, e eu tenho um desafio aqui de ministrá-la num tempo recorde, porque eu não quis trazer essa palavra em 2 partes, eu quis fazer ela de uma vez só. Então eu peço para que você me acompanhe com toda atenção, tá bom? Que eu vou tentar aqui não ser repetitivo e ministrar tudo o que eu preciso ministrar aqui ao seu coração. Então preste muita atenção. Nesse contexto aqui, queridos, desse texto que a gente leu, Paulo está fazendo uma analogia, né, da vida, da nossa carreira cristã, com a vida de um atleta da sua época aí, né? Ou seja, da nossa caminhada cristã, rumo a um objetivo, com a vida ou a carreira de um atleta. E ele faz essa analogia, queridos, com a intenção de nos ensinar a como percorrer a nossa vida cristã, a como trilhar também uma vida cristã, uma carreira cristã vitoriosa. E eu acredito que uma das coisas mais tristes que tem nessa terra, eu falo isso constantemente, são filhos de Deus, filhos do rei, vivendo como gente derrotada, vivendo como mendigos espirituais, queridos. Essa eu acredito que é uma das coisas mais tristes que tem, né? Pessoas que têm de tudo para viver uma vida plena, uma vida abundante que Jesus tem para nós, mas vivem como derrotados em diversas áreas da sua vida, no seu emocional, né? Na sua vida financeira, na sua vida espiritual,
vivem como derrotados, são filhos de Deus, mas não têm desfrutado do melhor de Deus. Pessoas que estão todos os dias diante de um banquete, mas muitas vezes vivem de migalhas. Amém, queridos? Pessoas que, conforme a palavra de Deus, foram declaradas aí como mais que vencedoras, porém vivem com atitudes de perdedor. E eu decidi na minha vida, queridos, há muito tempo, isso não é para a minha vida. Eu decidi na minha vida que eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para mim, eu não aceito menos. Eu quero viver, meu Senhor pagou um alto preço pela minha vida, para que eu desfrute de uma vida plena e abundante, para que eu seja feliz, para que eu seja frutífero, né? E eu não vou viver menos que isso na minha vida. Eu decidi isso e eu quero declarar isso sobre a sua vida também. Que você possa decidir assim, queridos. Você possa decidir, eu não vou viver menos do que aquilo que Deus tem para a minha vida. Amém, amados? Você pode crer nisso? Mas vamos lá, a primeira verdade, o primeiro tópico dessa mensagem que eu quero ministrar ao seu coração. Dentro desse texto, está no verso 24, aonde Paulo diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Primeira verdade que eu quero compartilhar ao seu coração, queridos. Existe um prêmio. Para todos nós que somos cristãos, existe um prêmio. Assim como todo atleta, né, que percorre a sua carreira aí com o objetivo de alcançar um prêmio, objetivo de alcançar a vitória, objetivo de alcançar a medalha de ouro, nós também, lembra que Paulo está fazendo uma analogia com um atleta, nós também percorremos a nossa carreira cristã com o objetivo de alcançar um prêmio. Da mesma forma, queridos, porém o prêmio que a gente deseja alcançar, como diz o texto aqui, é um prêmio que é infinitamente superior, não dá nem para comparar, é algo imperecível. As pessoas aqui, esses atletas, competem para alcançar um prêmio que perece. Nós estamos trilhando uma carreira cristã, nós estamos aí para alcançar um prêmio imperecível, algo que é infinitamente superior. Queridos, ninguém que serve a Deus passa por lutas, passa por tribulações, passa por sofrimentos, abre mão da sua própria vida, abre mão de direitos, de tantas coisas. Ninguém que faz isso, queridos, não espera receber nada de Deus. Com certeza, todos nós, todos vocês que estão aqui, que estão passando por lutas, que têm sofrido por Cristo, têm sofrido por fazer o que é certo, por andar direito, por buscar andar em santidade, por buscar andar em conformidade com a vontade de Deus, e por isso têm passado por tribulações, por adversidades. Todos nós esperamos receber uma recompensa de Deus. Amém, queridos? E isso não é errado. Hebreus 11:6 fala sobre isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele existe. E o que diz o resto do texto? Que ele recompensa, ou é galardoador daqueles que o buscam. Então é vontade do nosso Deus, sim, queridos, que nós venhamos a esperar recompensa dele. É vontade do nosso Deus. Amém, amados? Fazendo uma comparação aí, com os dois maiores prêmios que um atleta aí da nossa atualidade, ele almeja receber, que é o quê? Vamos trazendo isso para a questão das medalhas. Os dois maiores prêmios, quais as medalhas que ele almeja alcançar? Medalha de ouro, né? E a medalha de prata, é as duas. Tem a medalha de bronze também, né? Mas o maior prêmio que ele almeja, a medalha de ouro e a medalha de prata, que ele almeja alcançar, né? Falando isso para ilustrar aí, para a nossa carreira cristã. O que seriam essas medalhas, queridos, tão almejadas na nossa carreira cristã? Como eu disse, o Senhor me trouxe essa mensagem há alguns anos, foi algo muito gostoso que Deus trouxe ao meu coração e foi trazendo essas ilustrações, né? Eu me lembro até que na época, eu ilustrei, eu vou passar aqui para vocês, que foi na Olimpíada do Rio, e tem algumas ilustrações que eu quero passar aqui para vocês. Mas vamos lá. A medalha de prata, o que ela tipifica, a medalha de prata? A medalha de prata, para nós, na nossa carreira cristã, esse prêmio que a gente tanto almeja, seria o que diz lá em Isaías 1,19. Se estiverem dispostos a ouvir e a me obedecer, comereis o melhor desta terra.
Então, o que é a medalha de prata, queridos? É a vida plena e abundante que Deus tem para nós. Esse é um dos prêmios que Deus tem e que nós almejamos na nossa carreira cristã. Ganhar a medalha de prata, uma vida plena, uma vida abundante. Né? Um outro texto, lá em Marcos, capítulo 10, do 29 ao 30, é aquele texto que diz: ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, campos, por minha causa, por causa do Evangelho, que não há de receber 100 vezes mais, ainda no tempo presente, e na vida eterna, e no porvir, a vida eterna. Ou seja, o que é que o Senhor Jesus está nos ensinando ali? Tem a vida eterna, nós vamos falar sobre isso. Tem a vida eterna, aquele que segue a Ele, que abriu mão de tantas coisas, abriu mão da própria vida, abriu mão de muitas coisas para seguir Jesus. Ele diz: ninguém que tenha feito isso, que não vá receber muitas vezes mais, irmãos, irmãs, pais, campos, né, ainda nessa vida e no porvir a vida eterna. O que é que eu vejo o Senhor Jesus nos ensinando aqui? Tem um prêmio maior, que a gente vai falar sobre ele, mas tem a medalha de prata, que é o quê? Há uma premiação para essa terra aqui, queridos, para esse tempo que nós vivemos. Nós almejamos sim a eternidade, mas não é só na eternidade. Tem a medalha de prata, que é nós desfrutarmos de uma vida plena e abundante no Senhor aqui. Então o Senhor tem bênção sim durante o tempo dessa caminhada cristã. Com isso eu não estou dizendo que estamos isentos de lutas, isentos de dificuldades, não. Mas Ele tem uma vida plena e abundante sim, para a sua saúde, para os seus relacionamentos, para a sua vida financeira, para o seu casamento, para o relacionamento com seus filhos. Ele tem uma vida plena e abundante sim, queridos. Amém, amados? Guarda isso no seu coração, senão eu acredito que Deus não teria dito isso em Marcos. Quem deixou tudo isso, que não há de receber 100 vezes mais, ainda no tempo presente. Então há recompensa para quem serve a Deus, para quem abre mão, para quem renuncia, há recompensa para esse tempo ainda. Há um desfrute para esse tempo ainda. Amém, queridos? Essa seria a medalha de prata. E é o prêmio mais almejado, que é a medalha de ouro. O que seria então? O texto respondeu também, né? O que seria a medalha de ouro? Vamos lá, queridos. O que seria a medalha de ouro? O próprio texto responde aí. Olha aí, verso 25. Todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Ou seja, não está falando que é inútil. Eles obtêm uma coroa, um prêmio que logo perece. É um prêmio válido. Nós queremos esse prêmio também, mas vai perecer. Agora olha o que ele diz: mas nós fazemos, nós que estamos numa carreira cristã, que estamos servindo ao Senhor, estamos numa caminhada cristã, nós o fazemos para obter uma coroa que dura para sempre. O alvo maior, a nossa medalha de ouro, o que nós almejamos, queridos, é a vida eterna, é a coroa da vida, como diz em Tiago, capítulo 1, verso 12, né? Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu para aqueles que o amam. Então, queridos, nós estamos nessa carreira cristã, estamos trilhando nessa jornada, somos aí os atletas de Cristo, estamos correndo aí em direção ao alvo, para obter esse principal, que é a coroa da vida, queridos, que é imperecível. Apocalipse capítulo 2, verso 10 também diz assim: seja fiel até a morte, seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Amém? 1 Pedro capítulo 1, verso 9, vocês estão alcançando o alvo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Isso aqui é tremendo, queridos, é tão interessante, preste atenção nisso. São esses dois prêmios. Então vamos lá, medalha de prata, são as bênçãos ainda para esse tempo, e a medalha de ouro, a coroa da vida, a coroa imperecível, o alvo da nossa fé, a salvação das nossas almas. Nós estamos em rumo para alcançarmos esses prêmios. Segundo lugar, aqui que eu quero compartilhar com você, ainda no verso 24. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio?
Olha só, o que é que eu vejo Paulo nos ensinando aqui? Nem todos vão ganhar o prêmio. Nem todos vão ganhar o prêmio. Assim como nem todos os atletas, falando aí de maneira natural, nem todos os atletas que participam numa competição ganham o prêmio, queridos. E às vezes ele passa toda a sua vida, a sua carreira, sem conseguir obter o prêmio desejado. Assim pode acontecer na carreira cristã também. Assim pode acontecer na nossa caminhada, na nossa carreira cristã. Então eu quero falar da perda de alguns prêmios. Primeiro, quero falar da perca da medalha de prata. Medalha de prata, desfrutarmos da vida plena e abundante que Deus tem para nós. Podemos, durante a nossa caminhada cristã, perder a medalha de prata? Nunca conquistar uma medalha de prata aqui? Podemos. Cristãos que durante a sua jornada terrena, nunca conquistaram uma medalha de prata, ou seja, não desfrutam do melhor dessa terra, não desfrutam de uma vida abundante. E aqui eu não estou nem falando da salvação, mas eu acredito que tem cristãos, queridos, que pela sua perseverança em seguir ao Senhor, vai chegar naquele grande dia, ele vai obter o melhor prêmio, ele vai até obter a medalha de ouro, vai ser salvo, perseverou, não desistiu, ficou firme, mas durante a sua carreira cristã aqui, por não entender, por não se posicionar, não entender quem é o seu Deus, não entender tantas coisas, ele nunca desfrutou de uma medalha de prata. Viveu uma vida miserável, como eu disse aqui, filho de Deus, diante de um banquete, mas comendo de migalhas. Por quê? Porque não conheceu o seu Deus, não conheceu as promessas do seu Deus, não tomou posse das promessas do seu Deus, não desfrutou da medalha de prata. Por quê? Não entendeu. Não entendeu. Novamente, por sua perseverança, por não deixar o seu Senhor, por permanecer em Cristo, ele chegou naquele dia e recebeu a medalha de ouro. Mas ele não desfrutou da medalha de prata. Ele não viveu uma vida abundante aqui. E querido, se você for perceber, eu acredito que você pode, de repente até conhece, às vezes cristãos, que são cristãos de verdade, se converteram, mas às vezes parece que vive uma vida miserável. E com isso eu não estou dizendo de lutas, preste atenção, todos nós passamos por lutas, e vamos passar. Mas o cristão que entende, que realmente tem comunhão, entende quem ele é, o que ele pode, o que ele tem no seu Senhor, ele passa por lutas, mas ele tem vitória, ele desfruta de alegria, de paz, ele é abençoado no financeiro, ele é abençoado no casamento, ele é abençoado de tantas formas, né? Ele desfruta. Agora tem cristãos, queridos, que parece que passa, é só luta, é só peleja, parece que não tem alegria, parece que não tem paz, parece que não tem gozo na sua alma, parece que não serve ao Senhor com alegria, parece que ele só está na igreja, ele está firme porque ele tem medo de ir para o inferno, e ele sabe que se deixar o Senhor dele, ele pode ir para o inferno. Queridos, não é isso que Deus tem para nós. Deus quer que você desfrute sim de uma vida plena e abundante, que você chegue a conquistar uma medalha de prata. Só que muitos não vão conquistar, não é porque Deus não quer, é porque não entenderam. Eu acredito que alguns chegam a desfrutar da medalha de bronze. Acrescentar uma medalha aí. O que seria a medalha de bronze? A medalha de bronze é aqueles que, na minha concepção, eles vivem algumas vitórias e se contentam com algumas coisas. Algumas vitórias, fui abençoado, glória a Deus, mas Deus tem muito mais, mas para ele está bom, e vive naquela mesmice, vive naquela coisinha assim, tem medo de avançar, tem medo de romper, tem medo de tanta coisa, né? Serve a Deus apenas como um escravo, e não entende que Deus é mais do que o seu Senhor, Deus é o seu Pai, e Deus quer dar coisas boas para ele, e ele não entende, e acaba servindo a Deus assim. E às vezes, uma vez ou outra, ele ganha uma medalha de bronze, ganha uma bênção lá. Agora o pior, eu quero falar da perca da medalha de ouro. Quem são esses? Esses são aqueles que perseveram em seguir ao Senhor, ou aliás, são aqueles que não perseveram em seguir ao Senhor até o fim. Apocalipse 2:10 diz: ser fiel
até a morte. Até quando, queridos? Até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Não permanecem em Jesus. Não permanecem na palavra. Eu não vou ler aqui não, mas eu vou citar o texto. Evangelho de João, capítulo 4, até o verso 8, fala sobre isso. Permaneçam em mim. Aquele que não permanecer em mim vai ser como aquele galho que é cortado e é jogado fora, não serve para nada e vai ser queimado. Permaneçam em mim. Aqueles que não permanecem em Cristo. Queridos, eu sei que isso é até polêmico, porque tem várias linhas aí de entendimento, pessoas que creem de outra forma, mas eu de todo o meu coração, pelo que eu entendo nas Escrituras, quem não permanece em Cristo, queridos, quem não permanecer no seu Senhor, vai perder a medalha de ouro. Eu não acredito nesse negócio de uma vez salvo, sempre salvo, quem é salvo, sempre é salvo, e é assim, não. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Isso é muito sério, queridos. Tem um texto, 1 Timóteo capítulo 1, verso 19, que Paulo cita alguns homens que naufragaram na fé. Rejeitaram a boa consciência e a fé e acabaram naufragando na fé. O que é a ideia do naufrágio? É uma pessoa que pega um navio num porto e ela sai daquele porto do navio com direção, com destino a outro porto. E no meio, antes de chegar no outro porto, o navio naufraga. Ele não chega no porto, ele não chega no destino. Naufragou na fé. Eu creio sim, queridos, não dá tempo da gente entrar nisso, não é o objetivo hoje. A gente pode falar disso em outro dia. Mas pessoas que conheceram a Deus, serviram a Deus, naufragarem na fé. Isso aqui, deixa eu dizer algo para você, queridos. Não adianta você ser fiel. Mas faz 50 anos que eu sirvo ao Senhor. Faz 99 anos que eu sirvo a Deus. 100 anos de idade, você decide chutar o balde. Não quero mais saber do Senhor, não quero mais saber de Cristo, não quero mais saber da palavra, não quero mais saber de nada disso. Você abandona o seu Senhor, abandona a palavra, se rebela e fica nessa condição. Senhor voltar. Ele não vai computar, não, deixa eu ver aqui, 99 anos que me serviu, aí no último ano desviou, não, está valendo aqui, vai ser salvo. Não. Ser fiel até a morte. Aqueles que rejeitarem o seu Senhor, queridos, não vão ganhar a medalha de ouro. A medalha de ouro, queridos, é para aqueles que vão até o final, é para aqueles que perseveram até o fim. É melhor terminar bem do que começar bem. Às vezes a gente pode começar até meio capengando, às vezes a gente está até com dificuldade, mas o fim das coisas é melhor do que o começo. É melhor a gente terminar bem com o nosso Senhor, queridos, do que começar bem. E essa é uma palavra muito séria, queridos. Amém? Então pode sim se perder a medalha de ouro. E é interessante, eu até anotei aqui, às vezes essas pessoas que chegarem a perder a medalha de ouro, elas podem até desfrutar aqui da medalha de prata. Ou seja, elas podem até desfrutar de bênçãos, Deus abençoou, Deus deu livramento, Deus resposta de oração, Deus fez tantas maravilhas na vida dela, desfrutou da medalha de prata, mas ela deixou o Senhor, perdeu o principal prêmio, não vai desfrutar da medalha de ouro, não vai receber a coroa da vida, que Deus dá para aqueles que o amam e são fiéis até a morte. Amém, queridos? Em terceiro lugar, qual é o segredo então, pastor? Qual o segredo para a gente alcançar o prêmio? Lembrando, está fazendo uma analogia da nossa carreira cristã, da nossa vida cristã, com um atleta. Nós estamos numa carreira cristã aí. Nós temos um prêmio que desejamos alcançar. A medalha de prata, a medalha de bronze e principalmente a medalha de ouro. Mas qual é o segredo? E aqui eu quero que você atente para alcançarmos o nosso prêmio. Verso 24 e verso 25. Diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece.
mas nós fazemos, ou seja, nós fazemos o quê? Olha aqui, queridos, presta atenção. Primeiro está falando, corram de tal modo que vocês alcancem o prêmio que vocês estão desejando. De tal maneira que vocês alcancem, ou seja, dê o seu melhor para alcançar o prêmio. Dê o seu melhor. E aí depois ele segue, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Está falando do atleta normal. Só que aí ele faz essa analogia, para obter uma coroa que perece. Mas nós o fazemos, ou seja, nós o fazemos o quê? O que ele está falando, mas nós o fazemos? Nós também nos submetemos a um treinamento rigoroso para obter uma coroa imperecível. Ou seja, queridos, há um treinamento rigoroso para o cristão para obtermos o prêmio tão desejado. E aqueles que têm a mente boa aí vão se lembrar que essa palavra aqui que eu disse que eu ministrei há 4 anos atrás, o tema até que eu tinha dado antes para ela era treinamento rigoroso. O segredo para uma vida ou para uma carreira cristã vitoriosa. Lembram disso? Então, queridos, um segredo é um treinamento rigoroso para alcançarmos esse prêmio. Eu acredito que o fato de muitos cristãos trilharem sua carreira cristã como gente derrotada se dá pelo fato de apenas desejarem ser bem-sucedidos. Eu desejo tanto que Deus me abençoe, eu desejo tanto que Deus me dá isso, eu oro tanto para que Deus me faça aquilo, mas não querem fazer nenhum esforço, não se esforçam. E eu quero dizer para você que isso é contrário à palavra de Deus. Queridos, mas a salvação é pela graça, salvação é pela graça. Mas para desfrutarmos o que Deus tem para nós, queridos, é preciso empenho. Se você quer ser um cristão frutífero, se você quer ser um cristão vitorioso, se você quer desfrutar o melhor de Deus, assim como um atleta, você e eu precisamos nos submeter a um treinamento rigoroso. Amém? Olha o que diz Provérbios 21, 25. Se você não quiser abrir, só ouça. Eu vou, para ser rapidinho aqui, Provérbios 21, 25. Diz assim, Provérbios 21, 25. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Morre de tanto desejar, eu desejo, no reino de Deus é a mesma coisa, querido. Você pode ficar morrendo de desejar, se você não se posicionar como Deus quer, se você não colocar a mão no arado, vai morrer de tanto desejar e não vai desfrutar de coisas maravilhosas que Deus tem para nós. Olha um outro texto, ainda em Provérbios, Provérbios 13, 4. Com isso eu não estou dizendo que você obtém coisas nos seus méritos, mas você precisa sim, queridos. É necessário um treinamento rigoroso. Provérbios 13, 4. Olha o que diz. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Aquele que é preguiçoso deseja, mas não consegue nada. Mas quem é diligente, quem realmente se esforça, quem realmente se dedica, esse vai ter os seus desejos amplamente satisfeitos. Aí de repente você vai falar, pastor, mas eu sou uma pessoa batalhadora, eu trabalho, eu me dedico, o senhor está falando assim, mas como eu trabalho, como eu sou dedicado, eu levanto cedo, eu durmo tarde, eu me esforço tanto. Tudo bem, você pode ser nessa área, você é muito esforçado, mas eu estou falando aqui de gente preguiçoso espiritualmente. É um preguiçoso espiritual. Às vezes a pessoa é um ótimo trabalhador, trabalha, faz tanta coisa, muito bem. Ele é trabalhador aí, é excelente, mas no que diz respeito à área espiritual, é preguiçoso. E esse texto eu acredito que serve para esse também. O que é diligente na sua vida espiritual, o que se dedica na sua vida espiritual, vai ter os seus desejos amplamente satisfeitos. Agora aquele que é um preguiçoso espiritual, vai morrer de tanto, eu queria ser um pregador assim, eu queria tocar assim, eu queria ter um ministério assim, eu queria ter assim. Se você ficar só desejando, mas não colocar a mão no arado, não desejar, não se dedicar, eu quero ser um pregador, o que eu vou fazer? Eu vou buscar
buscar mais o meu Deus, eu vou ler mais a palavra, eu vou ter mais vida de oração, eu vou fazer um estudo, eu vou fazer um seminário, eu vou crescer na minha vida com Deus, eu vou buscar, eu vou me dedicar mais porque eu almejo um ministério frutífero, eu quero mais de Deus na minha vida, eu quero sentir a presença de Deus, eu não me conformo só de ouvir os testemunhos de outras pessoas, histórias de outras pessoas, eu não me conformo só de olhar para pessoas lá que hoje estão aí em evidência, olha como ele prega, olha como ele toca, olha como é usado por Deus, Deus tem isso para você e Deus tem isso para mim. Agora eu quero que qualquer um de vocês me mostre dessas pessoas hoje, que são ícones, são referências no meio cristão, que estão sendo observadas por milhares. Pergunta para qualquer um se a vida deles não teve diligência, não teve dedicação, não teve abnegação, não teve que abrir mão, não teve que fazer isso. Pergunta se tem alguém que chegou lá deitado, sem fazer nada, sem ler, sem abrir mão, sem se esforçar. Não existe nenhum. Então, se você quer uma mudança, seja a área que for na sua vida, se você quer ser rico, espiritualmente falando, cheio de Deus, ter as vitórias de Deus, ver as promessas de Deus chegar na sua vida, é preciso diligência, porque o preguiçoso morre de tanto desejar, mas não vai chegar a lugar nenhum. Amém, queridos? Existem pessoas que não vencem na vida, não é porque Deus não quer abençoar, é porque são preguiçosas. Eu acredito que esse é o erro de muitos cristãos, esse é um grande erro de muitos cristãos. Eles acham que não tem que se esforçar na vida cristã. Eles acham que tudo depende de Deus. Se Deus quiser essa situação vai mudar. Se Deus quiser essa situação vai mudar. Se Deus quiser me abençoar vai mudar. Não vai mudar se você não se posicionar e não se esforçar. Não vai mudar. Não adianta simplesmente fazermos alvos para mais um ano. Se nós não mudarmos a nossa postura, não vai mudar. Como é que deve ser o nosso treinamento rigoroso? No verso 24 diz: corram de tal modo que alcancem o prêmio. O que é que Paulo está dizendo? Corram de tal modo. O que quer dizer essa expressão? Igual quando Jesus fala lá, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O que está dizendo essa expressão? É o melhor. Corram de tal modo. Você quer o melhor de Deus? Dê o seu melhor. Você quer tudo de Deus? Dê tudo para Ele. Corram de tal modo que o prêmio que você almeja, a medalha de bronze, a medalha de prata e a medalha de ouro, corra de tal maneira que você alcance o prêmio. Dê o seu melhor. Queridos, eu não estou colocando carga sobre vocês não, isso aqui eu estou falando para mim. Deixa eu confessar algo para vocês aqui, até na internet. Esses dias, queridos, em algumas situações, durante esses dias eu estava olhando muito celular, muito, para ver notícias e para ver coisas boas, vendo notícias, vendo pregações, vendo algumas outras coisas. E aí eu percebi, queridos, sabe quando você percebe que você parece que está fraco? E às vezes está murmurando, reclamando, e eu falei, opa! Estava orando, estava lendo, mas mixaria. Falei, eu preciso parar com isso, principalmente na qualidade de um pastor. Eu quero mais. A gente precisa estar fazendo essa avaliação. Falei, não. Aí eu comecei a colocar algumas metas para mim mesmo. Eu preciso mais de Deus, eu preciso me encher mais, eu preciso de mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso orar mais. Porque não vai ser na minha eloquência, na minha sabedoria, porque se depender da minha eloquência e sabedoria, está todo mundo perdido. Mas eu preciso de graça de Deus, então eu sei que é oração, eu sei que é dedicação na leitura, conhecer mais a palavra, né? E Deus me despertou. Eu estava andando muito ansioso e eu percebi, querido, que eu estava demais nisso daqui. Eu estava sendo acometido de ansiedade e preocupado com coisas boas, preocupado com o ministério, preocupado com as ovelhas. Não estava preocupado com coisa errada, não. Cadê tal ovelha que não veio? E tal ovelha que não sei o quê? E tal não sei o quê? Aí tal situação. Isso aqui, o que eu faço? A gente precisa fazer um plano para isso. Precisa fazer uma estratégia para isso. Eu estava ocupando a mente com coisas boas, mas não estava fazendo o principal.
não estava fazendo o principal. Aí esses dias atrás eu peguei e falei, da minha vida, eu falei, chega! Larguei coisa do lado assim, levantei de manhã e falei, a manhã inteira, vou adorar, vou ler, vou orar, é isso que eu vou fazer. E eu percebi que veio aquela paz, aquela tranquilidade na minha alma, voltou aquela confiança, voltou aquela esperança, voltou aquele gozo. Então não tem pirlim-pim-pim e não tem coisa nova para eu pregar para vocês. É ler e orar, é Bíblia, é comunhão com Deus. Não tem outra história. Não acredite em pirlim-pim-pim, não acredite em oração simplesmente poderosa. Queridos, a história, a vitória, a vida plena, abençoada, cheia de paz, alegria, esperança, é comunhão com Deus. E daqui eu não estou falando de religiosidade, eu não estou falando da gente ser religioso, aí tem que orar, tem que ler, não. Eu estou falando de algo que você faz, e porque você faz, aquilo vai alimentando a sua alma, vai te trazendo paz, vai te trazendo esperança, vai te livrando da ansiedade, vai te dando tranquilidade, vai mandando embora o medo, vai fazendo tudo isso. Quando você vê, você relaxou, a situação não mudou, mas você mudou, o seu interior mudou. E esses dias eu aprendi isso, para que a situação mude do lado de fora, primeiro tem que mudar do lado de dentro. Como é que eu faço para alcançar o prêmio? Dê o seu melhor. Segundo lugar, esteja focado em atingir o alvo. Olha o verso 25 e 26. Primeira Coríntios 9, o verso 25 e 26. Todos os que competem nos jogos se submetem ao treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo. E eu não luto como quem esmurra o ar. Ou seja, eu não sou um cristão alienado que está fazendo as coisas, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, aonde eu quero chegar, aonde eu pretendo chegar, tanto aqui nesta vida, quanto o meu alvo que é chegar na eternidade, ao alvo da nossa fé, a salvação das nossas almas. Ou seja, queridos, como é que eu faço nesse treinamento rigoroso? Tenha alvo, tenha foco, saiba aonde você quer chegar. As pessoas desse mundo, queridos, elas dão o seu melhor para obter coisas que vão perecer, porque elas estão com o coração nessas coisas, focadas. Mas nós que somos cidadãos dos céus, temos que colocar o nosso coração nos prêmios que realmente têm valor e manter o nosso foco para alcançar o alvo. Me lembro do texto 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 e 18, onde Paulo fala que as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo um eterno peso de glória. Mas ele fala assim, portanto, fixemos os nossos olhos não naquilo que vemos, mas no que não vemos. O que vemos é passageiro, é transitório, mas o que não vemos é eterno. Então, queridos, foca, tenha foco. Sabe por que muitas vezes a gente não é bem sucedido? Porque uma hora a gente está fazendo uma coisa, outra hora está fazendo outra coisa, não anda por direção de Deus. E aí você gasta tempo, gasta energia, gasta tantas coisas e não é frutífero, porque não tem foco, não sabe o que quer fazer, não sabe o que Deus tem para você, não sabe o que Deus tem para a sua vida. Eu me alegro e louvo a Deus na minha vida, queridos, porque desde quando eu me converti, pelo menos em uma coisa eu sempre tive foco, eu sabia o que Deus tinha para mim ministerialmente, e veio muitas propostas para mim, para me tirar do foco, mas eu sempre me mantive no foco. E hoje eu estou no ministério onde Deus quer, porque eu não saí do foco, não saí daquilo que eu entendia que era o que Deus tinha para a minha vida. Então, queridos, tenha foco, esteja focado em atingir o alvo. A gente tem que tomar cuidado para não ficar embaraçado com as coisas dessa vida, pois existem muitas coisas que podem nos impedir de alcançar o alvo. Muitas dessas coisas, queridos, e aqui que é um grande segredo, muitas dessas coisas não são pecados.
são até coisas boas, porém são coisas que roubam o nosso tempo, sugam as nossas forças e nos impede de alcançar o prêmio. Cuidado com isso. Às vezes tem muitas coisas, mas é bom, mas não é o melhor que Deus tem para você. É bom, mas não é isso que Deus tem para você. E isso está te sugando, está sugando a sua força, está roubando, está perdendo, fazendo com que você perca tempo. Estar focado é concentrar os seus esforços, o seu trabalho e a sua atenção em atingir o alvo. Novamente quero repetir, estar focado é concentrar os seus esforços, o seu trabalho e a sua atenção em atingir o alvo. Vocês entenderam isso, queridos? A gente precisa estar focado. A gente não pode ser igual aquelas crianças ou adolescentes que ainda estão naquela fase que não sabe o que quer. O que você quer ser? Não, quando eu crescer eu quero ser bombeiro. Não, quero ser jogador de futebol. Aí passa daqui 2 tempos, não, eu quero ser isso. Não sabe. Aí começa a estudar uma coisa, daqui a pouco está estudando outra coisa e fecha isso aqui. Aí está estudando outra coisa, aí eu quero trabalhar disso. Aí está trabalhando nisso. Não quero trabalhar isso não, quero trabalhar naquilo. Não tem foco, não tem alvo. E espiritualmente falando, a gente tem que ter foco, a gente tem que ter alvo, focar naquilo que a gente sabe que Deus tem para nós e perseverar, porque vão vir coisas para te distrair e te tirar do foco. E alguns dos vilões, queridos, dos nossos dias que acabam nos embaraçando, a gente sabe qual que é, né? Não preciso nem dizer, né? Hoje, um dos grandes vilões que a gente pode usar de maneira aí negativa são as redes sociais. Como isso pode nos roubar? As pessoas estão tão preocupadas com isso, queridos. Preocupadas em postar. Hoje eu vejo isso, queridos, você sai para passear. As pessoas estão às vezes mais preocupadas em tirar foto para mostrar para outros que não tem lá. Estou comendo aqui, tchá. Estou passeando aqui, tchá. Estou fazendo aqui, tchá. Está mais preocupado com isso do que realmente aproveitar o momento, aproveitar a família, aproveitar as coisas. Tudo é isso aqui, queridos. Deixa eu saber notícia. E eu não tô recriminando vocês, não. Como eu falei, essa semana, queridos, essa semana ou semana passada, parece que eu fiquei, um negócio que me puxou para isso aqui. Aí comecei a ver notícias assim no Face, quando eu vi, daqui a pouco eu estava vendo outra notícia, e vendo outra notícia, e notícia de política, e notícia não sei do que, e notícia não sei do que. Quando eu vi, passei tempos e tempos naquilo. Aquilo lá parece que aí você sai dali mal. Você sai dali parece que sugado. E aí você não tem vontade de orar, parece que perde a vontade de orar. Estou falando besteira aqui, queridos. Não está com vontade de orar, não está com vontade de ler, não está com alegria, se perder, não estou com vontade de ir para a igreja, não estou com vontade de estar com meus irmãos. E aí, queridos, se não tomar cuidado, aí começa a colocar a culpa no A, a culpa no B, a culpa no C, a culpa em tantas coisas, mas na verdade é a comunhão com Deus que está comprometida. Porque está sendo roubado, está sendo enganado. Amém, queridos? Meu Deus, a hora... Eu devia ter dividido em 2 etapas a mensagem. Mas vamos lá, agora não tem jeito. Aguenta um pouquinho mais e me perdoem, aperta o cinto, porque eu vou ter que correr um pouquinho, que eu não quero deixar nada para trás. Tá bom? Vamos lá. O que é que eu devo, como que tem que ser esse treinamento rigoroso? Eu devo treinar com entendimento. Verso 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurro o ar, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo. Ou seja, eu devo treinar com entendimento, queridos. Todo bom atleta busca conhecer seu oponente para saber as estratégias que vai usar, para poder vencer, o tipo de treino que tem que fazer. A gente tem que saber quem que é o nosso oponente. A gente sabe que Satanás e os demônios são os nossos oponentes, Efésios 6 fala sobre isso. Mas a nossa carne também, queridos. A vontade da nossa carne é nosso inimigo também. A carne não quer saber das coisas de Deus. E se a carne não quer saber das coisas de Deus, eu sei que ela é minha oponente, eu tenho que treinar. Lembra, nós somos atletas, estamos buscando um prêmio, precisamos treinar de maneira rigorosa. E uma das coisas é treine com entendimento. Como que eu treino com entendimento? A minha carne não quer saber das coisas de Deus. 1 Pedro fala lá, como filhos de Deus, não se amoldem aos desejos de outrora.
A nossa carne grita por outras coisas que não é as coisas de Deus. A nossa carne não quer saber de ler. Nossa carne não quer saber de orar, queridos. Não quer. Se eu sei que é assim, o que é que eu vou fazer? Opa, vou treinar com entendimento. Eu vou matar essa carne. Eu vou matar ela. E como é que eu mato a carne, queridos? Como é que eu mato a minha carne? Eu tenho que subjugar. O que é que Paulo está falando aqui? Mas eu esmurro o meu corpo. Paulo está falando, ele começa a dar soco no corpo dele, é isso? É se autoflagelar, como a igreja acreditava antigamente? Não. A minha carne não quer, mas eu esmurro o meu corpo. Minha carne não quer, mas eu vou fazer. Eu vou lá, eu vou orar. Esse tempo eu vou separar, é 1 hora de oração, eu vou me ajoelhar ali e vou orar. É 1 hora lendo, eu vou fazer. E você vai esmurrando a sua carne. Ai, mas eu não estou com vontade. É isso mesmo, você não está com vontade porque a carne não quer. Mas faça isso, querido. O atleta natural, ele precisa fazer isso. Você acha que o atleta natural que participa aí, né, seja o atleta que for, ele está todo dia com vontade de treinar? Atletas aí, nós vemos aí atletas que se submetem a 8 horas de treino por dia, 10 horas de treino por dia, para alcançar o prêmio que ele quer. Você acha que ele quer todo dia lá, ele está disposto a treinar, tem que se submeter a uma dieta, submeter a um treino rigoroso? Espiritualmente não é diferente. Igreja, acorda, mortifica a sua carne, queira ou não queira, vai ler a Bíblia. Esses dias atrás, eu vi algo que me estimulou. Eu pego pessoas que dão um bom exemplo e falo, vixe, é para mim. Esses dias atrás, eu estava, sabe quando você está ficando preguiçosão para ler a Bíblia? Falei, é carne velha. Aí eu ouvi um dos pastores falando sobre isso, de um propósito. Aí eu peguei, queridos, falei, é hoje que eu vou pegar. Eu peguei num dia, eu fui lá e li 40 capítulos. Li 40 capítulos da Bíblia, porque eu estava preguiçoso para ler. Eu falei, você vai ler, carne. Aí eu peguei e fui ler. Eu estava atrasado em alguns livros que eu estava fazendo. Eu falei, então você vai ler agora. E aí dava sono. E eu jogava água no rosto. E eu jogava água no pescoço. E às vezes eu fui orar. Estava orando ali, dormi, cochilei, levantei, orei de novo. Falei, vou fazer, mas minha carne não vai me vencer. Não vai vencer. Amém, queridos? E a gente precisa subjugar ela. Subjuga sua carne, não é gostoso. Mas a hora que você entrar num outro nível, você vai ver como é bom. Como é bom. E aí eu voltei novamente até aquele gozo na leitura, voltei até aquele gozo na oração, mas a princípio não foi gostoso não. E depois de ler 40 capítulos, hoje 3, 7, 10 capítulos, eu leio assim, E às vezes você tem dificuldade para ler 1 capítulo, 2 capítulos, mas por quê? Agora começa a submeter. Faz um propósito você mesmo, eu não abro mão, eu vou ler todo dia isso, aconteça o que acontecer. Você vai ver o que vai acontecer com você. Amém, amados? Vamos lá. Até perdi aqui onde eu estava. Ô Jesus. Devemos treinar com disciplina. Paulo fala que eu esmurro meu corpo, né? Paulo, quando ele fala sobre esmurrar o corpo e fazer dele seu escravo, ele está nos ensinando a ter disciplina, queridos, e não deixar que a vontade da nossa carne prevaleça, mas sim a vontade do Espírito de Deus. Tem muitos cristãos que estão raquíticos espiritualmente porque não praticam as disciplinas espirituais. Olha aqui, queridos, presta atenção. Tem muito cristão que está raquítico, está morrendo, está fracote. E aí, como eu disse, às vezes põe a culpa no A, põe a culpa no B, põe a culpa no governo, põe a culpa no Bolsonaro, põe a culpa no João Dória, põe a culpa em todo mundo. Põe a culpa no marido, põe a culpa na esposa, põe a culpa no filho, põe a culpa no líder, põe a culpa no pastor, põe a culpa na igreja. Mas a questão é, está raquítico. Por quê? Não praticam as disciplinas espirituais. Não tem uma constância na oração, não tem uma constância na leitura da palavra, não tem adoração, não jejua. E é possível, queridos. A gente pode ir além do que a gente pensa. Como eu disse, eu olho para homens aí que me inspiram. Jejum, eu sempre fiz jejum para mim às vezes é uma dificuldade. Mas teve um dia, e eu conto isso aqui para a glória de Deus, teve um dia que eu me inspirei e falei, não, vou fazer. Teve um dia que eu peguei e eu consegui, isso para mim foi uma vitória, eu consegui fazer um jejum de 4 dias, sem comer. Eu não conseguia ficar meio período do dia sem comer.
Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos enganados na nossa mente. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. É mentira. É mentira. É claro que eu não fiz de uma vez, eu fui começando, fiz um dia, fiz 2 dias, consegui fazer um jejum de 3 dias que eu fiz na água e sem comer de 3 dias. Estou falando isso aqui para performance religiosa não, mas eu estou querendo dizer como a gente é enganado, a gente acha que não consegue hoje, mas consegue. Se você a sua carne, ela grita, quando você começa a fazer, ela grita. E começa aquele engano, não dá, não consigo, não dá, não consigo, não dá, é mentira. O jejum é uma prática tão maravilhosa, queridos, para mortificar a nossa carne, para fazer morrer a vontade da carne e se fortalecer espiritualmente. Agora, às vezes a gente não usa oração, não usa adoração, não usa leitura, não usa o jejum. A disciplina é um requisito fundamental para os atletas que quiserem alcançar o prêmio. Assim também em nossa carreira cristã devemos treinar rigorosamente e crescentemente as disciplinas espirituais. Um bom atleta que tem uma carreira de sucesso certamente se dedica horas e horas do seu dia treinando, se exercitando. Da mesma forma deve ser para aqueles que desejam ser vitoriosos em sua carreira cristã. Um grande erro dos cristãos é achar que não precisa de dedicação nas coisas espirituais. Esse é um grande erro, queridos. Por isso muitos vivem uma vida cristã miserável e não alcançam medalha de prata. E não alcançam medalha de ouro é a grande medalha no final lá, né? Quanto tempo temos que dedicar às disciplinas espirituais? Se quisermos criar força, resistência, músculos espirituais, precisamos exercitar diariamente, intensamente e crescentemente as disciplinas espirituais. Em quinto lugar, como deve ser o treinamento rigoroso? Devemos estar com o coração preparado para suportar dor e sofrimento, que vai passar por dor e sofrimento. Eu me lembro do exemplo que eu dei, do atleta Thiago Silva, não sei quantos de vocês lembram. Thiago Silva, aquele que ganhou medalha de ouro no salto com vara, mas ele suportou, eu até anotei aqui, a dor do abandono, se tornou um campeão olímpico. Seus avós contam que ele foi abandonado quando ainda era menino, e por vários dias, queridos, diz que ele ficou esperando a mãe com a mochilinha nas costas. Ele foi abandonado quando pequeno. Ele poderia ter de tudo para falar do seu passado e reclamar que minha mãe me abandonou, não. Mas ele suportou a dor, se tornou um atleta olímpico, ganhou medalha de ouro. Eu quero trazer isso para a nossa vida espiritual. Querido, quando você for fazer as coisas, vai ter dor. Quando você estiver crescendo espiritualmente, vai doer, você vai passar por lutas que vai doer. E o bom atleta, o atleta que vai chegar lá, vai passar por dor. Mas nós precisamos aprender, queridos, estar preparados para suportar a dor e o sofrimento. E a Bíblia fala inúmeros textos sobre isso, para que a gente aprenda a suportar o sofrimento. Amém, queridos? Na nossa carreira cristã, a gente precisa estar disposto a isso também. Suportar a cruz. Ter disposição de sofrer por Cristo. Filipenses 1:29 diz isso. Devemos ser perseverantes e incansáveis. Eu acredito que existem muitos e excelentes atletas que só não chegam a alcançar o prêmio. Olha só, excelentes atletas que não chegam a alcançar o prêmio porque não perseveram quando encontram obstáculos. Ao passarem por dor e sofrimentos, eles acabam desistindo. Então tem atletas de excelência. Agora traz aí para a nossa vida cristã. Tem cristãos excelentes, né? Estão treinando, estão assim, mas a hora que chega no momento que está passando por dor, está passando por sofrimento, que faz parte para todo atleta, não suporta e desiste. E por isso não alcança o prêmio. Aqui também eu fiz a citação, também da mesma Olimpíada, na Olimpíada do Rio de 2016, não sei se vocês lembram daqueles jogadores de praia, o Mamute e o Mágico, lembra? Eu lembro da declaração, fui buscar a declaração deles, o campeão olímpico Bruno Schmidt, que era o Mágico, ele chegou a pensar em desistir de jogar, queridos, mas ele encontrou nas palavras do seu pai força para continuar e alcançou o maior prêmio, o lugar mais alto do pódio, medalha de ouro. Mas ele chegou a pensar em desistir. Chegou a pensar, mas não desistiu, porque teve alguém encorajando.
Assim é na nossa vida cristã. Como que é importante ter alguém nos encorajando, queridos? Falo também aí, queridos, do companheiro dele também, o Mamute. Mamute dá uma entrevista dizendo que o segredo da vitória, olha só o que o Mamute fala. O segredo da vitória deles foi muito trabalho e gratidão a todas as pessoas que lhes ajudaram em sua carreira. Essa declaração do Mamute é bíblica, dai graça em todas as circunstâncias. É sermos gratos não somente a Deus, mas a todas as pessoas que de alguma forma foram canais de bênção em nossas vidas. A gratidão agrada o coração de Deus e abre caminhos. Para concluir, quando a gente observa a palavra de Deus, nós vemos que existe um prêmio para os cristãos. Presta bem atenção aqui na conclusão, queridos. Quando a gente observa a palavra de Deus, nós vemos que existe um prêmio para os cristãos que buscam a Deus. Porém, vemos também que nem todos que estão nas igrejas e se dizem cristãos, recebem ou irão receber o prêmio. Muitos dos cristãos trilham a sua carreira cristã vivendo como se fossem derrotados, comendo de migalhas, enquanto estão diariamente diante de um banquete. Mas somente aqueles que se submetem a um treinamento rigoroso e perseveram até o fim, irão desfrutar de uma carreira, de uma vida cristã vitoriosa. Uma vida plena e abundante em todos os aspectos. E ainda vão herdar a vida eterna. Assim, queridos, nada de preguiça espiritual. Gente preguiçosa, espiritualmente falando, às vezes você é um ótimo trabalhador, não tem preguiça, mas e espiritualmente? Gente que é preguiçosa espiritualmente, não vai desfrutar do melhor de Deus. Outros, porém, podem até desfrutar de uma vida abundante nessa terra, mas perder o maior prêmio, a medalha de ouro, por não perseverarem até o fim. Enquanto outros podem herdar a vida eterna, mas não desfrutarem aqui nesta terra de uma vida abundante, por não saberem se posicionar e tomar posse do que Jesus conquistou por nós. Precisamos entender, porém, que a vontade perfeita de Deus para nós é que venhamos desfrutar de todos esses prêmios, a medalha de prata e a medalha de ouro, ou seja, comer o melhor dessa terra e, por fim, obter a vida eterna. Amém, queridos? Queridos, me perdoem, eu acabei fazendo muito corrida essa mensagem, mas eu não quis fazer ela em duas partes, mas eu quero que você guarde aqui o foco dela. A gente precisa ser diligente, nós não podemos ser preguiçosos. Se você quer mudança na sua vida nesse ano, chega de preguiça espiritual. Mata a sua carne. Comece a buscar de Deus. Pratique as disciplinas espirituais. Pratique. Queira você ou não queira, mata a sua carne. Persevera, não desiste. E você vai ver que vai acontecer, porque está aqui. Vai acontecer. As bênçãos vão chegar. Vai chegar as maravilhas de Deus na sua vida. Mas para quem? Para quem é diligente. Para quem, como disse semana passada na outra pregação, para quem não fica dando desculpas. Ai, mais. Chega de mais. Chega de desculpas. E hoje, chega de preguiça. Amém? Fica de pé um instante. Nós vamos encerrar. Vou despedir vocês. Nós não vamos ter o louvor hoje não. Somente a oração. Só a oração. Feche seus olhos um instante. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo e por essa palavra. Aquilo que eu não consegui transmitir, Pai, de alguma forma, estava até aqui empolgado e tentei ministrar o mais rápido possível para não nos delongarmos no tempo. Mas em nome de Jesus, Pai, aquilo que eu não consegui transmitir com clareza, que o Teu Espírito Santo possa continuar trabalhando no coração dos meus irmãos e essa mensagem possa ser tremendamente eficaz na vida deles. De maneira que a gente se posicione a partir de hoje,
para que venhamos viver o melhor do Senhor nas nossas vidas. E venhamos ser verdadeiramente ganhadores, Pai, vencedores. Desfrutar da medalha de bronze, desfrutar da medalha de prata e, com certeza, desfrutar da medalha de ouro, Pai. Em nome de Jesus. Que assim o Senhor ministre ao coração da Tua igreja, dos meus irmãos. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço ao Senhor. Amém e amém. Estenda suas mãos assim, queridos. Que o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça. O Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim os abençoo, em nome de Jesus. Amém.